Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? É muito triste a gente estar em um país hoje que esse país sofreu um dos maiores ataques da sua história. O Brasil teve a sua estrutura democrática e institucional abalada, porque essa gente disfarçados de políticos tentaram acabar com algo que a gente demorou anos para construir. Desde que a gente deu fim à ditadura militar no país, que a gente veio ano após ano reconstruindo a nossa democracia. Mas quando a gente chega em 2018, isso ficou completamente estremecido. A democracia brasileira foi atacada de uma maneira que a gente nunca pensou que pudesse ver. Mas quando o Lula assume o poder, muita gente alertava de que não tinha acabado, que o bolsonarismo estava derrotado ou foi derrotado na urna, mas a guerra iria continuar. E foi o que aconteceu. E passados 2 anos de toda aquela bagunça que a gente viu causada por eles, a gente continua falando da prisão do Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso, Bolsonaro vai ser preso, Bolsonaro vai ser preso. E para aqueles que realmente querem justiça no país, a gente não está vendo acontecer essa prisão. O que nós estamos vendo na realidade é um bolsonarismo e um Bolsonaro organizados falando de anistia, organizados falando em mudar a lei da ficha limpa. Então a gente começa a olhar para um horizonte e a gente começa a ficar meio descrente. E aí, com a eleição da Câmara e a eleição do Senado, a gente começa a olhar com ainda mais desconfiança. Porque o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, embora pareça alguém que está tentando ser comedido, ele fala como se fosse possível pautar anistia. E eu deixo uma coisa aqui. Faz algum sentido anistiar Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro? Aliás, se você for olhar ao longo da história, anistia não faz nenhum sentido. Anistia é como se você fosse dar uma segunda chance para um criminoso. Bolsonaro e sua turma tentaram destruir o país. E a gente não consegue se recuperar, não consegue se livrar do bolsonarismo. E com todos os crimes que foram cometidos, principalmente lá na sede dos Três Poderes em Brasília, a gente está falando de anistia. Faz sentido? É como se a gente resolvesse limpar todas as cadeias do país, soltar todo mundo e dizer para todo mundo: vocês foram anistiados e a gente vai recomeçar do zero, portanto vocês não pratiquem mais os delitos. É isso que Bolsonaro está pedindo. E pergunto, por que esse tipo de comportamento tem que ser dado a Bolsonaro e os criminosos do 8 de janeiro? Por que eles criam leis para apertar as regras, para impor cada dia mais regras mais duras e severas para presos
E para eles querem anistia. Não faz sentido. Então, o país corre um risco muito grande. E hoje nós estamos vendo o Bolsonaro insistindo na ideia da anistia, insistindo na ideia de mudar a lei da ficha limpa, insistindo na ideia de dar anistia para os presos do 8 de janeiro. Enquanto isso, a gente vê a justiça brasileira que vai sendo pressionada. O STF, que foi grande guardião da Constituição nas eleições de 22, eles vão tentando encostar o STF na parede. Porque de todas as formas eles querem criar leis que beneficiem o Bolsonaro a todo custo para que ele dispute a eleição de 26 e eles usem todos os aparatos possíveis, principalmente as fake news, para tentar fazer com que Bolsonaro volte ao poder. Olha o risco que o país corre. E agora o bolsonarismo ainda tem a esperança que o outro extremista dos Estados Unidos interfiram de alguma forma no país. Então isso está dando a eles gás, está dando a eles esperança de que eles possam reverter a inelegibilidade do Bolsonaro e que ele volte ao jogo político. Isso seria uma regressão, isso seria uma derrota, isso seria algo terrível para o país se Bolsonaro e seus asseclas conseguirem criar leis que sejam capazes de colocar esse homem de volta na disputa política. Eu digo para vocês, essa gente, se não for contida, eles vão destruir o país e a democracia. Bolsonaro quer trazer de volta um regime que pune a todos nós. Quer trazer para o país a divisão, o ódio. Ele quer trazer para o país de volta o abismo mais profundo de uma sociedade. Trazer de volta o racismo, a misoginia, a homofobia. Tudo aquilo que a gente imaginou que tinha ficado para trás, se a gente não fizer nada. Eu vou dizer para vocês aqui, enquanto a esquerda está no poder, mesmo tendo um Congresso hostil, reacionário, mas enquanto a gente está no poder, a gente precisa criar alguma frente ampla que combata essa gente com essa sede de querer criar leis para beneficiar o golpista. Não podemos ir por esse caminho. Esse caminho é o caminho do caos, da destruição do Estado, da política, da democracia, das instituições. Olha só, Bolsonaro foi condenado e ficou inelegível por abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, e agora ele quer encontrar meios de fazer com que a decisão de um tribunal superior seja tornada inválida. Esse caminho é o caminho do perigo. Portanto, nós das esquerdas que hoje estamos no poder, precisamos fazer algo. Não é simplesmente cruzar os braços e esperar para ver o que vai acontecer. Porque se a gente não fizer nada, Bolsonaro irá acabar com o sistema democrático no país. Porque basta qualquer coisa que seja decidida e que não seja a favor deles, eles têm a capacidade de querer mudar. Como se o Congresso pudesse ser uma corte revisora das decisões do Supremo. Vamos ter cuidado, minha gente. Porque senão nós vamos ter um país completamente destruído e que a democracia não será mais respeitada, principalmente por essa gente que está aí. Bolsonaro ter ascendido ao poder foi a pior coisa que nos aconteceu, porque agora o país experimenta o pior da política. Esse homem precisa ser contido e não
temos que criar leis para beneficiar o Bolsonaro. A gente precisa usar a lei e a democracia para pôr o Bolsonaro no banco dos réus, atrás das grades, que é lá o lugar que ele deve estar, e não solto, tentando criar leis para tentar voltar ao poder. Isso é um absurdo. Tá bom, minha gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.